Muito boa noite a todos, aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é domingo, dia 21 de junho de 2026, iniciando mais um vídeo de fechamento semanal da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Então vamos iniciando aqui com a análise do índice Bovespa, referente à semana aí dos dias 15 a 19 de junho. Então, o índice Bovespa fechou essa semana em queda de 1,64%, cotado a 168.333 pontos. Então, o índice voltou a cair, né, após a alta aí da semana passada, que havia interrompido uma sequência de 8 semanas consecutivas de queda. Então, parecia que o índice poderia ensaiar o início de uma recuperação, mas ele voltou a cair novamente nesta semana. Tá? A tendência, claramente, continua sendo de queda. Agora, analisando aqui os ativos que compõem a carteira aqui do canal, começando com o Banco do Brasil, que fechou a semana em queda de 0,21%, cotado a R$ 19,42. Uma queda de 0,21%, é uma queda pequena, né? Tendência segue sendo de queda. O meu preço médio está em R$ 23,83. Vamos seguindo aqui com o Banrisul. Fechou a semana com uma queda expressiva aí de 6,86%, cotado a R$ 13,71. Banrisul está em tendência de queda. Aparentemente perdeu essa região de suporte aqui. Próxima região de suporte eu colocaria na região dos R$ 13, tá? Meu preço médio está em R$ 14,14. Seguindo aqui com o Banco BMG, fechou a semana em alta de 1,58%, cotado a R$ 5,15. Com a alta dessa semana, a média móvel de 9 períodos virou para cima, o que pode indicar o início de uma tendência de alta. Porém, chama a atenção, né, que durante a semana o Banco BMG chegou até 5,52, mas acabou não sustentando essa alta, fechando praticamente na abertura da semana. Tá? Então, existe aqui uma força vendedora bastante forte nessa região, o que pode dificultar a subida do papel aí, pelo menos nos próximos dias. Tá? O meu preço médio está em R$ 4,42. Seguindo aqui com o Banco ABC Brasil, fechou a semana em queda de 2,53%, cotada a R$ 24,24. Com a queda dessa semana, a média móvel de 9 períodos virou para baixo, indicando o início de uma tendência de queda. Meu preço médio está em R$ 22,34. Banco Paine fechou a semana com uma pequena queda de 0,08%, cotado a R$ 13,25. O papel está numa tendência de baixa. Meu preço médio está em R$ 13,12. Bradesco fechou a semana em queda de 2,19%, cotado a R$ 15,16. O papel está em tendência de queda e meu preço médio está em R$ 16,42. Banco Santander fechou a semana em queda de 0,92%, cotado a R$ 26,88. O papel está numa tendência de queda. Por enquanto, está se sustentando aqui na região de suporte da média móvel de 200 períodos. E meu preço médio está em R$ 29,33. E o Banco Mercantil
fechou a semana em queda de 5,61%, cotado a R$ 69,50. O papel está em tendência de queda, terceira semana consecutiva de baixa. Meu preço médio está em R$ 70,03. Agora indo aqui para a planilha de controle dos ativos. Então, considerando o fechamento das cotações da última sexta-feira, eu estou com um prejuízo aqui de 18% em Banco do Brasil, 3% de prejuízo em Banrisul, 7% de prejuízo em Banco Paine, 8% de prejuízo em Bradesco e 0,76% de prejuízo aqui em Banco Mercantil. Em relação aos lucros, 16% de lucro em Banco BMG, 8% de lucro aqui em Banco ABC Brasil e 0,98% de lucro aqui em Banco Paine. No geral, essas operações estão me dando aqui um prejuízo de 9%, que dá R$ 845 negativos, né, de prejuízo. Se eu levar em conta os proventos recebidos por estas empresas, eu tenho a rentabilidade. Então, nesse quesito, eu estou com uma rentabilidade negativa de 12% em Banco do Brasil, 7% negativo em Bradesco, 7% também negativo em Santander e 0,76% negativo em Banco Mercantil. Em relação à rentabilidade positiva, estou com 3% positivo aqui em Banrisul, 23% em Banco BMG, 15% aqui em Banco ABC Brasil e 1% em Banco Paine. No geral, essas operações estão me dando então uma rentabilidade negativa de 4%, que dá R$ 383 negativos. Nessa semana, eu fiz um aporte no Banco Santander, na segunda-feira. Comprei 5 ações, a um preço médio de R$ 27,69, totalizando um aporte de R$ 138,45. Nessa semana, eu não recebi nenhum provento. Então, encerrei a semana com um patrimônio de R$ 7.895,81, que dá uma variação positiva de 0,41%. Então, meu patrimônio aumentou R$ 32,60. Já o Ibovespa caiu 1,64%. Então, o alfa aqui do meu patrimônio ficou positivo em 205 pontos base. Então, apesar da queda do índice nessa semana, o patrimônio teve uma leve alta, né, em função do aporte que eu fiz. Se eu desconsiderar o aporte que eu fiz, aí o patrimônio teria diminuído, né? Por isso a importância da gente manter um aporte sempre constante no nosso patrimônio e gradativamente aumentando. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje seria isso. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.